Olá pessoal, tudo bem? Como vocês podem imaginar, eu tenho recebido inúmeras mensagens nos últimos 3 dias pedindo um comentário meu sobre a questão da prisão do deputado federal. Eu vou fazer esse comentário, né? Obviamente que esse comentário vai ser um comentário técnico, despido de qualquer caráter ideológico, falando sobre aquilo que eu particularmente entendo pertinente nessa situação. E aí eu quero começar, eu vou analisar em tópicos. E aí o primeiro tópico que eu quero analisar com vocês é quanto à possibilidade ou não de que um ministro do Supremo Tribunal Federal determine uma prisão em flagrante. Eu recebi muitas perguntas nesse sentido. É possível determinar prisão em flagrante, ordem de prisão em flagrante? E a gente precisa lembrar que a prisão em flagrante, ela pode ser realizada por qualquer pessoa. E se a prisão em flagrante pode ser realizada por qualquer pessoa, o ministro do Supremo Tribunal Federal ou qualquer outro ocupante da magistratura pode realizar, enquanto cidadão, uma prisão em flagrante. Da mesma forma que a autoridade policial deve prender em flagrante, há uma prerrogativa, um direito de que qualquer pessoa, eu, você ou qualquer pessoa, um juiz, prenda alguém em flagrante. Por exemplo, eu já vi acontecer na minha frente, estava aguardando numa sala de audiência, por uma audiência que eu seria advogado, e vi o juiz prender em flagrante por desacato uma testemunha. A testemunha, durante o depoimento, se exaltou, o juiz então chamou a atenção dela e ela xingou o juiz. E o juiz então determinou a prisão em flagrante por crime de desacato. Ele fez isso por um termo, por um documento? Sim. E constou também da ata da audiência que a testemunha X saiu da audiência presa para ser conduzida à delegacia de polícia, tendo em vista o desacato realizado contra o magistrado. E ele narra o desacato, narra as frases dela e expede aquele documento para a autoridade policial. Então é possível que isso aconteça. Um outro questionamento que eu recebi sobre isso é sobre a necessidade de que a pessoa que executa a prisão em flagrante esteja no mesmo lugar da pessoa que foi presa. E obviamente que isso é uma ideia ligada a uma visão de crime tradicional. Quando o crime passa a ser praticado via internet, por exemplo, obviamente que não é necessária essa presença de quem executa a prisão em flagrante no mesmo lugar do preso. É possível realizar a prisão dele estando em local distinto. Então, como primeiro ponto desse vídeo, né, a possibilidade de uma ordem de prisão em flagrante emitida por um juiz, no caso um ministro do STF, no meu sentir, embora incomum, não tem nada de errado. É possível, enquanto cidadão, realizar a prisão, é possível, enquanto ministro, determinar essa prisão. Esse não é um ponto que me pareça relevante. O segundo aspecto técnico que eu quero analisar é que a prisão em flagrante se baseou, nesse caso concreto, na ideia de que havia ali a prática de um crime permanente. E na decisão, o ministro do STF, eu estou com ela aberta aqui, então às vezes eu vou olhar aqui para o lado para olhar a decisão em si. Na decisão, o ministro do STF tipifica os crimes que ele entende estarem presentes ali na conduta do agente que foi preso. E ele coloca lá crimes da Lei de Segurança Nacional, a Lei 7.170 de 83, no artigo 17, que é o crime de tentar mudar com emprego de violência ou grave ameaça a ordem, o regime vigente e o Estado de Direito. Depois, um outro crime no artigo 18, que é tentar impedir com emprego de violência ou grave ameaça o livre exercício dos poderes da União e dos Estados. Um terceiro crime do artigo 22 da lei, que é o crime de fazer em público propaganda. E aí o ministro tipificou em 2 incisos de processos violentos ou ilegais para alteração da ordem política ou estatal e de qualquer dos crimes previstos nesta lei.
tem um aumento de pena para quando é praticado via internet, via televisão, de forma que se permita um alcance maior de pessoas, e aí o ministro usou aqui a internet como analogia. E depois o crime do artigo 23, que trata em incitar, e aí ele coloca 3 incisos, a subversão da ordem política ou social, a animosidade entre as forças armadas ou entre estas e as classes sociais ou instituições civis, e o inciso 4, a prática de qualquer dos crimes previstos nesta lei. E por último ele coloca o artigo 26, que é o crime de caluniar ou difamar o presidente da República, do Senado, da Câmara ou do Supremo Tribunal Federal. Eu não vou entrar aqui no mérito de analisar se o vídeo do deputado realmente pratica esses crimes, porque essa análise de adequação típica numa situação de flagrante e não de julgamento é feita superficialmente, como é feita na delegacia de polícia. Como é feita pelo policial militar, que flagra alguém na rua praticando a infração penal e conduz até a delegacia, onde vai ser feita uma primeira análise pelo delegado e depois uma segunda análise. Quando dá denúncia pelo Ministério Público, né, a audiência de custódia não serve para análise desse mérito, e uma terceira análise depois, quando do julgamento. Então, eu não vou fazer essa análise, porque isso depende de contexto probatório e etc. Mas, entendendo que os crimes foram esses, como o ministro entendeu, eles são crimes permanentes que permitiriam a prisão em flagrante? Na minha opinião, o artigo 17, 18, não, mas os artigos 22 e 23, que é fazer em público propaganda, e o 23, que é incitar, são crimes que podem, sim, adotar um caráter permanente. Não de efeito permanente, mas da incitação ser permanente. Enquanto eu mantenho na minha rede social um vídeo incitando alguém a um homicídio, incitando alguém à prática de crimes, incitando alguém à animosidade entre as Forças Armadas e o Supremo Tribunal Federal, e me parece que isso acontece lá no vídeo, não estou julgando, volto a dizer, depende de elementos probatórios, depende de saber a intenção, e eu não vou entrar nesse mérito de discussão, não sou capacitado a isso nesse caso concreto, legal? Não conheço os detalhes, mas se houve isso, o crime é permanente, porque enquanto o vídeo estiver publicado, a incitação está acontecendo. Enquanto o vídeo estiver publicado, a propaganda está acontecendo. Então, sim, há permanência pela publicação do vídeo e a manutenção do vídeo no meu canal de rede social. Há permanência de incitação e de propaganda sobre determinadas ideias. Não estou, de novo, volto a dizer, analisando o caso do deputado. Estou analisando se o crime tem natureza permanente ou não. Os outros 3 crimes, o 17, o 18 e o 26, não são permanentes. Podem até ter efeitos permanentes, mas os crimes em si não são permanentes. São crimes instantâneos. Consumam-se naquele momento e pode ser que a permanência do efeito dele ocorra, mas não em si a prática da conduta criminosa se estendendo no tempo. Um terceiro ponto técnico que me parece super relevante é a análise da possibilidade da prisão de um parlamentar. E aqui eu quero que você preste bastante atenção na lógica de raciocínio que eu vou efetivar. A Constituição da República, no artigo 53, parágrafo 2º, determina que desde a expedição do diploma, os membros do Congresso Nacional não poderão ser presos, salvo em flagrante de crime inafiançável. Neste caso, os autos serão remetidos dentro de 24 horas à casa respectiva, para que, pelo voto da maioria dos membros, resolva sobre a prisão. Vamos contextualizar historicamente essa regra. Essa regra foi introduzida na Constituição pela Emenda Constitucional número 35 de 2001. Nessa época, o Código de Processo Penal previa 5 hipóteses de prisão cautelar. A prisão em flagrante, a prisão preventiva, a prisão temporária, a prisão na sentença recorrível condenatória e a prisão na sentença de pronúncia, ou na decisão de pronúncia lá no júri. Ou seja, nesta época, 2001, era possível que alguém, atenção, fosse preso em flagrante
e permanecesse em flagrante durante todo o processo. Aliás, era o que acontecia, por exemplo, na lei de crimes hediondos, quando ela proibia a liberdade provisória. A pessoa podia ser presa em flagrante e permanecer preso em flagrante durante todo o processo, já que não era possível conceder a ela liberdade provisória. Então, quando a Constituição foi alterada pela Emenda Constitucional 35 e essa regra foi introduzida, era possível que alguém fosse preso em flagrante e permanecesse preso em flagrante. E aí, eu quero tentar entender a lógica da regra constitucional. Ok? Fazer uma interpretação ontológica ou teleológica dessa regra constitucional. Vejam, eu vou ler novamente. Após a diplomação, os membros do Congresso Nacional, deputados e senadores, não poderão ser presos salvo em flagrante de crime inafiançável. Ou seja, nenhuma outra modalidade de prisão cautelar pode ser aplicada como origem da prisão, como causadora da prisão, a não ser a prisão em flagrante. E aí ele continua dizendo, a casa será comunicada em 24 horas e resolverá sobre a prisão. Ou seja, a lógica que era, ele foi preso em flagrante de crime inafiançável. A autoridade judiciária comunica à Casa Legislativa e a Casa Legislativa resolverá sobre a prisão. O que significa resolverá sobre a prisão? O deputado permanece preso ou não. Ou seja, quando a Constituição foi criada, como era possível permanecer preso em flagrante durante todo o processo, a Constituição, vislumbrando essa possibilidade, disse, olha, tudo bem, ele foi preso em flagrante de crime inafiançável, comunica à Casa Legislativa e ela vai dizer, ele fica preso em flagrante, responde ao processo preso em flagrante, ou ele será posto em liberdade. Ok? Só que em 2011, o Código de Processo Penal sofreu uma reforma, o Código de Processo Penal foi reformado lá em 2011, e o artigo 310 do Código de Processo Penal deixou de prever essa possibilidade de que alguém permaneça preso em flagrante. Ou seja, o texto da Constituição já existia, já estava lá, criado pela Emenda Constitucional número 35, que é de 2001, quando o artigo 310 do Código de Processo Penal passou a prever que, em caso de prisão em flagrante, o juiz será comunicado e o juiz decidirá por relaxar a prisão, caso ela seja ilegal. O juiz decidirá por converter a prisão em prisão preventiva quando presentes os requisitos da medida cautelar. Ou o juiz concederá liberdade provisória com ou sem fiança. Então, percebam, a estrutura processual penal mudou. Ninguém mais fica preso em flagrante. A prisão em flagrante é uma prisão momentânea, pontual. Após a prisão em flagrante, o judiciário deverá decidir por uma prisão preventiva ou pela liberdade, ou pelo relaxamento, se for ilegal. Se a gente traz isso para o modelo constitucional, a gente pode fazer uma interpretação, no meu sentir, é minha opinião, no sentido de que, e essa foi uma das várias perguntas que eu recebi, no sentido de que, a partir de uma prisão em flagrante, de um parlamentar, que é a única possibilidade dele ser preso, quando a Constituição determina que a casa resolverá quanto à prisão, fazendo uma interpretação sistemática, progressiva, atualizando essa interpretação de acordo com a nova regra, nova entre aspas, de 2011, do 310, me parece que é possível entender que a Constituição proíbe que o parlamentar seja preso a não ser em flagrante, ou seja, a origem da prisão. Por que ele foi preso? Ele estava solto e foi preso. Porque ele estava em flagrante, é a única possibilidade. Mas quando a casa deliberar sobre a prisão, é possível que a casa
entenda pela prisão preventiva. É possível que a casa entenda pela necessidade dele permanecer preso. E como não há mais a possibilidade dele permanecer preso em flagrante, essa prisão deve ser fundamentada nos elementos da prisão preventiva. Essa análise vai caber não ao juiz, mas à Casa Legislativa, ao Senado ou à Câmara. Vai se reunir e vai dizer, olha, nesse caso aqui do deputado fulano, os requisitos da prisão preventiva estão presentes? Sim, então ele permanece preso. Ou seja, ele não pode ser preso por uma ordem de prisão preventiva, mas ele pode ser mantido preso a partir de uma prisão em flagrante pelos requisitos da preventiva. Essa é a única forma de salvar a última frase do artigo 53, parágrafo 2º da Constituição. A casa resolverá sobre a prisão, porque senão isso fica vazio, né? Isso fica vazio. Imagina um deputado federal envolvido num caso de uma chacina, crime hediondo, homicídios qualificados e tal, blá blá blá, foi preso em flagrante lá na chacina, metralhando as pessoas. Se ele não puder ter essa prisão em flagrante convertida em preventiva, a casa vai resolver o quê? Então a forma de resguardar a vontade do Constituinte na emenda 35, legal? Nessa última frase que diz a casa resolverá sobre a prisão, é permitir o entendimento de que, havendo os requisitos da prisão preventiva, essa prisão preventiva seja decretada pela casa ao manter a prisão em flagrante. Ou seja, olha, não é caso de relaxamento, não é caso de libertação do deputado, portanto, é caso de mantê-lo preso. E a natureza dessa prisão será preventiva. Me parece que o fundamento dela, embora a decisão da casa seja política, né, claro, mas o fundamento dela está na necessidade da prisão cautelar. Entendendo, inclusive, que se a casa mantém por uma decisão meramente política, sem analisar esses requisitos, pode o judiciário depois relaxar essa prisão. Analisar os requisitos e dizer, não havia os requisitos da preventiva. Então, embora a Casa Legislativa tenha mantido preso, nós do Judiciário entendemos agora que não é mais caso de prisão. Então, vamos colocá-lo em liberdade, vamos substituir por outras medidas lá do 319, por exemplo, que é uma solução. É uma solução. Para aqueles que entendem que não é possível a prisão preventiva como uma sucessão da prisão em flagrante nessa hipótese, que é o que eu estou defendendo, e eu não estou dizendo do caso deste deputado, estou fazendo uma análise da lei e da Constituição, harmonizando a Constituição com o 310 do CPP, mas para aqueles que entendem que isso não é viável, ou seja, que a preventiva não poderia ser decretada nem como uma sucessão do flagrante, a única solução seria a aplicação das outras medidas cautelares. As outras medidas cautelares, como prisão domiciliar, tornozeleira e etc. Legal? Um outro aspecto que é interessante é a análise da inafiançabilidade. E aí me parece aqui que há, de novo, um exercício de um esforço, né, jurídico por parte do ministro para justificar aqui a inafiançabilidade, ao dizer que o crime é inafiançável por não ser caso de fiança, ou seja, por estarem presentes os requisitos da decretação de uma prisão cautelar. E, na verdade, me parece que quando a Constituição ali falou em crime inafiançável, né, prisão em flagrante por crime inafiançável, o que ela quis dizer é crime inafiançável mesmo. Só que, de novo, na época, eram inafiançáveis todos os crimes com pena mínima superior a 2 anos. A fiança só era compatível com crimes com pena mínima até 2 anos. Depois é que isso mudou. E hoje todo crime admite fiança, a não ser o racismo, os crimes hediondos ou equiparados e os grupos armados contra o Estado Democrático. Artigo 5º, 42, 43 e 44 da Constituição. De resto, é possível a concessão de fiança. Então, me parece que esse esforço de dizer que o crime é inafiançável porque estão presentes os requisitos da prisão temporária e que, portanto, o Código de Processo Penal determina que não será caso de fiança, que foi o que aconteceu quando foi decretada a prisão preventiva de um senador do Partido dos Trabalhadores quando da Lava Jato. É sempre importante lembrar, né? Essa não é uma decisão nova.
Legal? Isso já foi feito pelo Supremo Tribunal Federal no passado. Legal? Já foi feito pelo Supremo Tribunal Federal no passado. Naquela época se entendeu que o crime era permanente, que se tratava de associação criminosa ou organização criminosa, que é permanente, e aí se determinou a prisão em flagrante. E, na verdade, tanto a organização criminosa quanto a associação criminosa admitem fiança. Legal? E, na verdade, se entendeu que não admitiriam fiança no caso concreto, porque estariam presentes os requisitos da prisão preventiva, que foi a mesma coisa que se fez agora. Aqui eu acho que há um equívoco do Supremo Tribunal Federal. Legal? Acho que a inafiançabilidade não é para o caso concreto. A inafiançabilidade, numa situação como essa, é para toda a situação do crime. E não para o caso concreto, é para o crime abstrato, é para os artigos, incisos 42, 43 e 44 do artigo 5º da Constituição. Legal? Então, na minha opinião, é preciso que isso fique claro, que essa inafiançabilidade ela não é uma inafiançabilidade geral, não é uma inafiançabilidade pontual, e sim geral, falei o contrário, e sim geral, abstrata. Acho que é nesse sentido que vai o artigo 53 lá no parágrafo da Constituição. Então, nesse ponto, eu acho que há um esforço, um contorcionismo jurídico para se chegar à conclusão de que o crime era inafiançável. Era inafiançável. Agora, um outro aspecto que se faz necessário comentar é sobre a audiência de custódia, né? A audiência de custódia foi feita, na minha opinião, para se evitar depois que se suscitasse uma ilegalidade da prisão. Porque a Constituição dá no artigo 53, parágrafo 4º, não ao judiciário a possibilidade de resolver quanto à prisão. Ela dá à Casa Legislativa, dá ao Poder Legislativo. Então, de fato, o juiz que foi designado para realizar a audiência de custódia não tinha muito o que fazer naquela situação, porque não é o judiciário quem resolve sobre a prisão. Na verdade, se eu comunico à Câmara dos Deputados que um deputado foi preso em flagrante e marco a audiência de custódia dele, e o juiz na audiência de custódia resolve sobre a prisão, ele está decidindo de forma inconstitucional. Ele está violando o artigo 53, parágrafo 2º, que determina que quem resolve sobre a prisão é a Câmara, nesse caso. Ou o Senado, se fosse um senador. Então, me parece que a audiência de custódia aqui, ela foi feita não para resolver sobre a prisão, mas sim para outras garantias constitucionais. Para saber se houve tortura, para saber se houve abuso de autoridade, para saber se houve algum tipo de violação de direito fundamental ou alguma coisa nesse sentido quando da prisão. Legal? E assim atender à legislação vigente e evitar uma ilegalidade da prisão por causa da ausência dessa formalidade. Por causa da ausência da formalidade da audiência de custódia. Mas, de fato, se o juiz ali decide quanto à prisão, ele viola a Constituição. Não cabe a ele, juiz, decidir sobre a manutenção ou não dessa prisão. Então, acho que a audiência de custódia aqui foi meio teatral mesmo, apenas para perguntar, tudo bem, senhor, o senhor foi agredido, o senhor foi torturado, respeitaram o seu direito ao silêncio, lhe advertiram quanto a isso, aquilo e tal, nesse sentido. Quebraram alguma coisa na sua casa, então é nesse sentido. Realmente me parece que foi aqui uma formalidade para evitar uma nulidade da prisão. O que, diga-se de passagem, na época do senador do PT não foi feito. Não teve audiência de custódia. Eu me lembro que eu gravei um vídeo na época, no qual eu analisei isso. E como será que será a audiência de custódia, já que houve prisão em flagrante? Na época prevalecia aquela ideia de que só a prisão em flagrante levava a audiência de custódia. Hoje a gente sabe que é qualquer prisão. E na época não foi feita audiência de custódia quanto àquela prisão. Na época, o Senado manteve a prisão e cassou o senador. E aí, quando cassou o senador, foi decretada uma prisão preventiva dele. Então, a prisão cautelar, enquanto prisão em flagrante, foi mantida ao longo do tempo, naquele caso concreto. É importante que a gente lembre disso, que a gente lembre que naquela época a solução foi essa. O Senado disse mantém preso,
instaurou um processo ético, cassou o senador, e aí o judiciário decretou a prisão preventiva e ele foi mantido preso. Então acho que esses são os comentários mais importantes aqui, né? Deixa eu ver se tinha mais alguma coisa aqui na minha listinha, mas eu acho que não. Então acho que esses são os comentários importantes de acordo com as perguntas que os alunos fizeram aqui. Novamente quero dizer que ele é despido de qualquer caráter ideológico, fazendo uma análise jurídica da possibilidade ou não de determinar a prisão em flagrante, da possibilidade ou não de fazer isso com um parlamentar, da possibilidade ou não de configurar crimes da Lei de Segurança Nacional como permanentes para autorizar a prisão em flagrante, como inafiançáveis, porque essa é a hipótese, de crimes inafiançáveis para poder prender um parlamentar, da possibilidade de converter esse flagrante em prisão preventiva como forma de interpretar de forma moderna, sistemática, progressiva, ontológica ou teleológica a última frase do artigo 53, parágrafo 2º, que diz que a casa resolverá sobre a prisão, a possibilidade de aplicar medidas cautelares diversas da prisão, colocá-lo em liberdade e aplicar essas medidas cautelares diversas da prisão. Então, acho que esses são os pontos principais aqui a serem observados e discutidos. Eu estou gravando esse vídeo antes da Câmara decidir, talvez até já tenha decidido agora, né? São 10h21 da sexta-feira, dia 19, mas até o momento que eu comecei a gravar o vídeo, há exatos 26 minutos, não havia ainda decisão da Câmara, não sei se agora já tem, mas posso chutar aqui o que eu acho que vai acontecer. Acho que a Câmara vai afastar a prisão e deve ir no sentido de instaurar um processo ético-disciplinar contra o deputado e talvez levá-lo à cassação, aí eu não sei, aí vai depender de questões políticas, e eu ando muito afastado dessas questões políticas, então eu não sei dizer se esse deputado é forte na Câmara, se não é, enfim. Aí é uma análise política que não cabe a mim fazer. Então essa é a análise jurídica que eu queria fazer, acabou ficando mais longo do que eu imaginei que ia ficar com 15 minutos, ficou com quase 30, eu espero que você tenha assistido até o final. Valeu!